Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Camila, tem 2 meses que eu fiz minha cirurgia de escoliose e esse vídeo aqui hoje eu espero que sirva para ajudar você que tem vontade de fazer ou que fez sua cirurgia, que está passando pelo pós-operatório. Vou contar um pouco da minha história, como é que foi minha experiência com a cirurgia, como que está sendo o meu pós-operatório e ao longo do vídeo ou no final do vídeo eu vou colocar algumas fotos e vídeos do processo também, tá? Vou tentar falar tudo, mas caso eu esqueça de alguma coisa, vocês queiram tirar alguma dúvida, podem mandar aqui nos comentários também, que eu vou responder com prazer, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho 29 anos de idade. Eu descobri que eu tinha escoliose, acho que com 12 ou 13 anos de idade, porque meu pai também tem escoliose. E meu pai tem uma escoliose bem avançada, ele nunca fez cirurgia. E pelo fato dele ter, ele sempre ficou de olho em mim pra saber se eu não teria a chance de ter também. E de fato eu tive. Então a gente descobriu muito cedo. Na época que a gente descobriu, eu cheguei a fazer o colete. Era aquele colete maiorzão, né, que vinha até aqui no pescoço. Só que o médico me pedia pra usar, se eu não me engano, por 22 horas por dia. Ou seja, eu precisava usar também na escola, não só em casa. E na época eu tinha 12 a 13 anos de idade, eu era adolescente. E eu achava que era a maior vergonha usar isso na escola. Então eu fiz o colete de fato, mas eu só usava dentro de casa. E talvez ele estivesse me ajudando, talvez ele tenha me ajudado de alguma forma. Mas aí algum dia uma colega minha me falou que não estava adiantando nada, colega de escola, que não estava adiantando nada eu estar usando só em casa, se eu não estava usando corretamente como o médico mandou. Embora que em casa fosse a maior parte do tempo mesmo. E aí, por conta do que essa colega me falou, eu concordei e parei de usar. E não sei se eu tivesse continuado a usar, se realmente teria sido diferente de alguma forma, não tenho como saber, mas eu parei de usar e minha escoliose continuou a progredir. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer acompanhamentos frequentes com ortopedista e ela já se tornou um grau cirúrgico em determinado momento, né? Já tinha chegado aos 50 graus, se eu não me engano, e os médicos desde então começaram a me aconselhar a fazer cirurgia. Mas minha mãe morria de medo da cirurgia, morria de medo, enfim, de qualquer risco de complicação. Então eu acabava sempre protelando. Teve uma vez até que eu já estava na faculdade, eu estava com uns 20 anos mais ou menos, e um médico me convenceu realmente a fazer cirurgia. Ele falou, bora, eu falei, bora. E aí minha mãe falou, não, filha, procure outras opiniões, outros especialistas e não sei o quê. E aí eu acabei protelando de novo por conta disso. E qual que era o meu quadro? Minha escoliose ela já era um grau cirúrgico, eu não tinha e não tive em nenhum momento dores, tá? Consequentes da escoliose, então era um incômodo muito mais estético. E era um incômodo estético que eu sentia quando eu ficava de biquíni, quando eu ficava de roupa íntima, então me incomodava muito de fato na adolescência, mas quem não sabia que eu tinha escoliose, quem não era próximo a mim, não sabia que eu tinha escoliose. De roupa, vestida, como eu tava na maior parte do tempo, não ficava visível. Então acabou que eu fui me acostumando, a verdade é essa. Fui me acostumando, mas continuei fazendo acompanhamento com ortopedista. E o que aconteceu? Meu grau de escoliose, ele continuou progredindo. Mas chegou um determinado ponto que ele progredia de 2 em 2 graus. Ou de 1 em 1 grau. E aí, toda vez que eu ia uma vez por ano no ortopedista, e aí toda vez ele dava assim 2 graus a mais. E o ortopedista me dizia, olha, 2 graus a mais ou a menos pode ser considerado desvio padrão. Então é como se meu desvio, minha escoliose, ela tivesse estabilizada. E aí o que todo ortopedista me falava, né, já fui em alguns ao longo desse tempo, era o seguinte, seu grau já é cirúrgico, você já deve fazer cirurgia, porque o que a literatura mostra é que mesmo estando estagnado agora, a tendência é progredir ao longo da vida. E se você deixa para fazer mais velha, você pode ter complicação, pode ter algum comprometimento dos órgãos, né, da respiração, do coração. E o pós-cirúrgico de uma pessoa mais velha, ele tende a ser mais complicado do que de uma pessoa jovem. Então o que meu médico dizia era, você pode esperar, porque tá estagnado, você não tá com nenhum problema, né, nenhuma consequência, mas eu te aconselho a fazer a cirurgia. E aí eu ficava falando assim, não, eu vou esperar a medicina avançar, eu vou esperar ter um procedimento menos invasivo para cirurgia. Isso não aconteceu, né? Enfim, o que aconteceu comigo que me motivou a fazer a cirurgia? Eu sempre tive essa vontade, mas nunca tive a coragem. E aí, eu assisti um vídeo de uma menina aqui no Instagram que ela tinha uma história muito parecida com a minha. Ela fez a cirurgia dela com 30 anos, ela sempre soube, mas não teve coragem de fazer. E aí ela contava no vídeo sobre como foi a cirurgia, como foi o pós-operatório. E
ver o relato dela, né, me motivou muito, porque eu vi que foi uma coisa relativamente tranquila, que ela se recuperou bem. Quando ela postou o vídeo, já tinha anos que ela tinha feito a cirurgia de escoliose, acho que 2 ou 4 anos, não sei. Então, ver que ela tava bem, ver que ela se recuperou bem, foi uma coisa que me motivou muito. E aí, somado a isso, bem na época que eu vi esse vídeo, eu recebi indicação de ir no médico, que foi o médico que eu fiz a cirurgia, que foi o Dr. Sérgio Murilo, aqui em Salvador, na Bahia. Ele é um médico aqui onde eu moro, ele é bem conhecido nessa parte de cirurgia de coluna. Ele literalmente faz cirurgia de coluna toda semana. E ele faz, inclusive, em crianças, pelo SUS, que tem quadros muito mais complicados que o meu. Então, marquei a consulta com ele, aí ele falou a mesma coisa que os outros, que ele já me aconselhava a fazer a cirurgia, pelo fato de eu ser ainda jovem, e que eu provavelmente iria precisar fazer em algum momento da vida, então que ele me aconselhava a fazer logo. E aí eu senti muita segurança nesse médico. E aí, somada a ter visto o vídeo, que já estava me deixando mais confiante, decidi fazer. Minha cirurgia, ela foi 100% coberta pelo plano de saúde, tá? Mas, meu plano de saúde é da Bradesco, mas demorou muito para o plano aprovar. Eu tinha pretensão de fazer em março a cirurgia, então ele me pediu para já em janeiro fazer os exames, dar entrada, porque seria o tempo de ser aprovado. Minha cirurgia só foi aprovada no final de maio e eu só fiz ela dia 4 de junho. Então, fiquei de janeiro até final de maio, praticamente, esperando a aprovação do plano para conseguir fazer. O plano, eu acho que eles deram uma enrolada mesmo, né? Enfim, porque é uma cirurgia cara. Mas deu tudo certo e fiz 100% pelo plano. O plano cobriu todas as despesas. Eu não tive nenhum custo com a minha cirurgia de escoliose, tá? Sobre a minha cirurgia. Minha cirurgia, eu tinha 64 graus de desvio na parte torácica e, se eu não me engano, 36 na parte lombar. Eu vou postar depois a foto da radiografia. A gente programou para fazer numa terça-feira. A programação da cirurgia era de começar 1h da tarde. Eu tive que chegar lá mais ou menos 9 horas da manhã, já em jejum. E cheguei 9 horas da manhã, já fiquei no apartamento. Do apartamento, 11 horas da manhã, eu subi para o centro cirúrgico, mas não fiquei ainda na sala de cirurgia. Fiquei de 11 até quase 1h da tarde, até 12 e pouca, numa maca, numa sala de espera, fazendo nada. Não entendi a necessidade disso. Poderia ter ficado no apartamento com minha irmã, que pelo menos eu tava me distraindo. Esse momento eu tava muito tensa mesmo, porque eu tava lá na maca e a enfermeira falando que se quisesse ela poderia fazer uma oração junto comigo. Então, eu sei que a intenção era boa, mas eu tava mais assustada ainda. Deu mais ou menos meio-dia e pouco, eu fui pro centro cirúrgico e aí já estavam lá as enfermeiras, os médicos, já estavam todo mundo, e aí todo mundo conversando comigo. Então, foi um ambiente, por incrível que pareça, mais descontraído do que nesse momento da espera. A previsão era da minha cirurgia durar 8 horas e foi realmente o que aconteceu. Só que era para começar 1h e acabar mais ou menos 7. A cirurgia só começou mais ou menos 2, então já acabou lá para 8, 8h30. E aí minha mãe não sabia disso. E minha mãe ficou desesperada, coitada, achando que o fato de eu ainda estar na cirurgia era porque tinha tido alguma complicação e não queriam contar pra ela. Mas na verdade não, a cirurgia começou mais tarde e ela não sabia disso. Quando eu acordei ainda no centro cirúrgico. A primeira coisa que eu perguntei foi que horas eram, porque eu queria ter ideia de quanto tempo tinha durado a cirurgia, né? Porque eu sabia que se fosse muito mais tarde, talvez tivesse sido alguma complicação, alguma coisa assim. E aí, quando eles me falaram que era 8h30, eu fiquei bem preocupada. Perguntei se tinha dado tudo certo, eles falaram que sim. E é só depois que me explicaram o fato que tinha começado mais tarde. E aí o anestesista até brincou comigo, perguntando se eu já estava me sentindo mais alta, porque eu tinha dito brincando também, né, que eu estava fazendo a cirurgia com esse objetivo. E de fato, eu estou pelo menos 2 centímetros mais alta. Acordei já lúcida, já entendendo tudo, conversando. Primeira coisa que eu fiz foi mexer meus pés. O neurologista tinha conversado comigo antes da cirurgia e me pediu pra fazer isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi mexer meus pés e perguntar que horas eram. E aí, assim que eu saí do centro cirúrgico, minha irmã, que era minha acompanhante, ela pôde me ver no corredor. E aí eu perguntei pra ela como tinha sido a tarde dela de trabalho. Enfim, a sensação que eu tinha é que eu tinha tirado um cochilo e acordei. E como se tivesse acabado de despertar, assim, né? Não tinha a sensação de que eu passei 8 horas dormindo. Eu recebi uma bomba de morfina. O que era isso? A morfina, ela estava conectada na minha veia e eu tinha um botão que eu poderia apertar quantas vezes eu quisesse, mas tinha um limite para isso. E sempre que eu apertava, injetava uma dose de morfina.
Então, eu poderia controlar, né, o quanto de anestésico eu estaria recebendo. Mas o meu médico tinha me orientado a não usar demais, não abusar na morfina, porque se eu usasse demais, eu poderia ficar constipada e ele só ia me dar alta quando eu não estivesse mais constipada, quando eu já estivesse indo ao banheiro e quando eu tivesse retirado o dreno. Então eu ficava naquele dilema entre usar e não usar, tentar não abusar, mas eu acho que eu usei bastante porque eu fiquei constipada de fato. Logo quando eu saí da cirurgia, eu usei a morfina, porque a sensação que eu tinha não era de dor, até porque eu ainda tava com o efeito da anestesia, né, anestesia local, anestesia geral, então eu não sentia dor. E eu acho que em nenhum momento eu senti dor, de verdade. Mas eu sentia uma sensação de dificuldade de respirar, tipo assim, aquela... Sabe quando você tá gripado e você não consegue respirar direito? Porque parece que tem uma pressão dentro de você. Era essa sensação que eu tinha, uma pressão dentro de mim, que era difícil de respirar a fundo. Então eu já apertei a morfina logo no início. Eu tinha a impressão de que eu estava 100% lúcida, de que eu estava conversando tudo, mas vendo o vídeo depois, né, que minha irmã gravou do momento, eu vi que eu tava super grog. Deu aí, Mila. Oi família, estou bem. O botãozinho da morfina está aqui na minha mão. Bem dragado. Usarei enquanto for necessário. Com moderação. Acordei lúcida, estou em plenas funções, mas um pouquinho de dor. Então o botãozinho da morfina será bastante útil. Mas estou consciente, lúcida e deu tudo certo. Arrasou. Super conversei com minha irmã nesse momento, mas depois eu vi que eu não tava 100%, tanto que eu não lembrava de tudo que eu tinha conversado no dia seguinte. Minha irmã não dormiu comigo, eu não tive acompanhante para dormir, porque eu fui pra UTI. Fui pra UTI e dormi no dia seguinte. Quando eu acordei, eu podia receber visitas em horários determinados. Então minha mãe foi me visitar, minha irmã, meu pai, meus sogros, meu marido. Enfim, recebi visitas nos horários programados e tem visita médica o tempo inteiro. Então, apesar de você não estar o tempo inteiro com acompanhante, você não para quieto, sem falar que chega comida o tempo inteiro. Então, passou muito rápido o tempo. Meu primeiro dia de UTI. Já no primeiro dia, me colocaram pra andar. Na minha primeira tentativa, eu fiquei tonta e quase desmaiei. O que era difícil pra mim? O que realmente eu sentia dor? A mudança de posição. Então eu tava deitada, sempre assim de costas pra trás, e essa era a posição mais confortável pra mim. Ter que sentar pra comer, ter que sentar pra levantar, pra fazer o exercício, essa mudança de postura, de tipo, tô deitada e tenho que sentar, tô sentada, tenho que deitar, era o que era mais doloroso pra mim, e isso foi realmente durante os primeiros dias inteiros. Claro que cada dia melhorava, mas isso era o que realmente doía. Ter que sentar e deitar, ter que deitar e sentar. A maca, ela era reclinável, mas tinha uma parte do momento que eu precisava fazer o esforço com ajuda, e isso era bem difícil pra mim. Então a fisioterapeuta me ajudou a sentar e me ajudou a levantar. Nesse momento que eu levantei, fiquei branca, minha boca ficou branca, fiquei muito tonta. E aí eu não sentei de novo e não levantei pra andar. Depois me disseram que foi porque eu tinha usado morfina há pouco tempo. Eu achei que ia me ajudar, mas a anestesia ela dá o efeito do enjoo. Ela voltou de novo de tarde, aí a gente tentou de novo. Nessa segunda vez eu consegui andar perfeitamente, dei a volta na UTI. E em nenhum momento andar foi doloroso pra mim, em nenhum momento. O que doía sempre era sentar e deitar, deitar e sentar. E especialmente se eu tava sentada e deitava e não deitava na postura certa, aí eu precisava que as enfermeiras me ajudassem a chegar pra cima. Eu não tinha essa força pra subir, sabe? Então vinha uma enfermeira embaixo do meu braço e a outra e me puxava pra cima. E isso era bem doloroso pra mim, de fato. Eu fiquei na UTI só um dia, eu acho. E nesse dia de noite eu já recebi alta e fui pro apartamento. Eu fiquei 1 ou 2 dias, não me lembro agora. A cirurgia foi na terça, eu fiquei na UTI na quarta o dia todo. Aí na quarta de noite eu recebi alta e de noite eu fui pro apartamento. Aí no apartamento eu ficava com visita 24 horas por dia. Se alguém saísse, vinha outra pessoa pra ficar comigo. E aí eu fiquei quinta, sexta e sábado no apartamento. No sábado eu recebi alta. Desde o primeiro dia eu tava com um dreno, né, saindo das costas, que saía líquido, saía sangue. Todos os dias as enfermeiras tiravam o excesso de sangue, de resíduos do dreno. Eu tinha a bomba de morfina que tava na veia e acesso para tomar medicamento, antibiótico, remédio para dor, remédio para o intestino funcionar, porque eu fiquei constipada o tempo inteiro. Quando eu fui pro apartamento eu comecei a usar medicações orais
Então, quanto mais medicação oral eu usava, menos medicações eu usava na veia. Então, aos poucos, eles foram tirando meu acesso. Lá na UTI, eu usei uma meia compressora, eu acho, que ela fica com uma bomba que fica massageando as pernas, com a intenção de evitar trombose. Eu usei ela na UTI, mas quando eu fui pro apartamento, eles me deram uma injeção na barriga, que era para evitar trombose também. E eu não continuei usando essa meia, e a partir do momento que eu consegui andar, eles me botavam para andar todos os dias, 1 ou 2 vezes ao dia, justamente para não ficar o tempo inteiro deitada e ter algum risco de trombose, né? Enfim, para ajudar na cicatrização. Nos primeiros dias eu não tomava banho sozinha, as enfermeiras me davam banho de esponja na cama, mas depois eu consegui tomar banho sozinha, lavei meu cabelo sozinha também, e tudo isso ainda no hospital. E aí eu recebi alta no sábado, foi quando o médico tirou o dreno. Eu já não tava mais com nenhum acesso, mas como eu tava sentindo ainda dores, esse desconforto, né? Esse desconforto que eu sentia, o médico da dor colocou um adesivo pra mim de dor, que é um adesivo com opioide, mas é só com opioide local, né? Eu não usei opioide na veia. Então era um adesivo pra dor que eu tava usando, e tava usando medicações orais para dor também. Então acabou que eu parei de precisar da morfina, parei de precisar dos acessos e comecei a ficar só com medicação oral. Não consegui ir ao banheiro, mesmo com dieta laxativa, mesmo com tudo, precisei fazer lavagem. E aí quando eu fiz a lavagem e retirei o dreno, já tava andando, eram os 3 pré-requisitos que o médico tinha pra me dar alta. E fui pra casa, no final da tarde. Qual que foi o mais difícil pra mim no pós-operatório? Estar no carro. Porque o tempo inteiro eu tô aqui sem apoio, tá? Então, meu reflexo agora é de ficar em postura ereta. Eu naturalmente fico assim. Eu não tô fazendo um esforço para isso. No começo, eu ainda mais do que agora, eu não conseguia, tipo, dobrar isso aqui, sabe? Eu ficava realmente ereta e mais rígida. Eu não sei se eu tinha medo, ou se de fato minha musculatura, acho que acredito na verdade com um pouco dos dois. Minha musculatura ela ainda estava um pouco mais rígida, então eu ficava em postura muito ereta e qualquer coisa que não fosse nessa postura era desconfortável para mim. Então, eu descobri que os bancos dos carros, eles não são retos, eles são uma forma que eu não sei se é para ser anatômica, e era muito desconfortável para mim. Então, dirigir, eu tava no carona, né? Mas estar no carona do hospital até minha casa, que era um pouco longe, foi bem desconfortável. Mas tá em casa, sentadinha no sofá, apoiada no sofá, deitada na cama, sentada, andando, enfim, em casa eu tive uma vida normal. A única diferença do início para agora é que no início realmente eu ficava mais rígida e agora eu tenho muito mais mobilidade. Eu não senti dor em nenhum momento do pós-operatório, mas eu estava sempre medicada. Então, isso acho que influencia. O adesivo que colocaram pra mim no hospital, ele tinha duração de 7 dias, né? Então eu ainda tava com adesivo nos primeiros dias. E meu médico me passou 3 medicações. Uma era para uso contínuo e as outras 2 era caso eu sentisse dor. Eu usava as 3 em horários diferentes, né? Uma era de 12 em 12, outra era de 8 em 8, outra de 6 em 6. Então eu ficava fracionando. Então eu estava sempre medicada e em nenhum momento eu estava sentindo dor. Não era um medicamento super forte. Um foi, bom, não sei se eu posso falar medicamento aqui, né? Mas um deles era o Dorflex, né? Que é um medicamento de relaxante muscular. E outros 2 eram medicamentos, um era um medicamento controlado, mas também não era nenhuma substância muito forte. E outro é um medicamento que é utilizado, acho que para ansiedade. E ele tem sido usado para pós-operatório também de cirurgia de coluna. Com 15 dias, eu voltei pra casa com um curativo. Com 15 dias, eu fui trocar o curativo. Quando eu vi a foto, né, eu pedi pra meu marido tirar uma foto minha sem o curativo, né, ver como é que tava minhas costas. Quando eu vi a foto, eu quase desmaiei de novo, porque com o curativo, você não consegue ver, né, então... Enfim, acho que a ficha caiu, tipo, meu Deus, abriram minhas costas. Mas a todo tempo eu tava me sentindo tão bem, sabe? Não sei, acho que eu esperava tanto que ia ser tão difícil esse pós-operatório que foi muito tranquilo pra mim. Eu conseguia me movimentar, eu conseguia fazer coisas em casa, eu não conseguia, por exemplo, me abaixar. Então, me abaixar pra trocar a ração do meu cachorro era uma coisa que eu não conseguia fazer, pelo menos não dobrando a coluna. Então, eu tinha que usar as pernas, abaixar com o joelho e com a postura ereta, né? Pra poder fazer coisas assim. Então eu evitava fazer coisas que precisavam me abaixar.
E meu médico sempre me falou que quanto mais eu andasse, melhor seria para o meu pós-operatório. Então eu sempre passeava com o meu cachorro aqui, não ia pra rua de fato, né, porque eu tinha medo de alguma infecção, embora eu tivesse com curativo, mas eu passeava com o meu cachorro aqui na praça, tava sempre em movimento dentro de casa, não ficava o tempo inteiro deitada. No começo, eu fiquei só assistindo TV, assistindo série, recebi visita, fiquei assim, né, sem fazer nada. Depois desses 15 dias, meu médico me liberou para trabalhar. Eu sou nutricionista, ele me liberou para trabalhar, então eu comecei a abrir alguns horários de atendimentos online. Não voltei ainda para o presencial até completar um mês de cirurgia. Um mês de cirurgia, voltei a trabalhar. Fui de novo lá para trocar o curativo de novo, para tirar os pontos. Suspendeu a medicação, né? Não precisava mais de medicamento, eu já tava me sentindo realmente uma pessoa normal. Eu sentia e ainda sinto. Eu não sei se eu sinto a cicatriz ou se eu sinto os pinos, né? Mas tipo assim, a todo momento eu sinto minhas costas mais rígidas, entendeu? Mas não me impede de fazer nada mais. Com um mês de cirurgia, eu voltei a trabalhar presencial e aí eu voltei a dirigir também, né? Porque até então eu não estava dirigindo. Voltar a dirigir foi um pouco doloroso, porque fazer movimentos assim, né, de volante, de passar marcha, eram coisas que eu não estava fazendo ainda. Então a musculatura, ela estava um pouco acostumada. Os primeiros dias de atendimento presencial foram cansativos pra mim. De novo, eu não senti dor, tá? De coluna. Mas eu chegava em casa com vontade de deitar, de descansar. Ficava cansada com mais facilidade. Mas foi depois que eu comecei a fazer isso que eu comecei a me sentir cada vez melhor também. Uma pessoa normal, digamos assim. E hoje eu me sinto uma pessoa 100% normal. Tenho 2 meses de cirurgia. Já voltei de novo, já fiz um novo raio-x pós-operatório. O médico falou que tá tudo bem. Me pediu pra voltar lá depois de 3 meses. Com um novo raio-x pra continuar acompanhando, pra saber que tá tudo bem. A única coisa que eu ainda não estou liberada é atividade física, tipo musculação. Ele vai me liberar mês que vem. Mas falou que quanto mais caminhadas eu fizer, melhor. Então eu tô trabalhando, tô vivendo minha vida normal, saindo, enfim. Não sinto mais o cansaço que eu sentia no início. Teve uma vez que eu saí, tinha assim, pouco mais do que 15 dias de cirurgia. E aí a gente foi pra um almoço. E aí eu lembro que foi um churrasco. E era um banco de madeira, assim, sem apoio atrás. E aí eu levei meu travesseiro. E aí botei meu travesseirinho. Quando eu tava com minhas costas apoiadas com o travesseiro, eu tava plena. Mas eu ficar assim, sentada, rígida, sem um apoio, né, daquelas cadeiras de plástico, sem um apoio nas costas, era desconfortável, era cansativo pra mim. Mas também não era dor. E com a almofadinha, com o travesseirinho, eu me sentia plena. Então eu levava meu travesseirinho pra tudo quanto era lugar. E a moral da história disso tudo é que eu falei pro meu médico, se eu soubesse que ia ser tão tranquilo, eu teria feito antes. Por que eu teria feito antes? Porque eu tinha medo da cirurgia, né? Eu não fiz antes porque eu tinha medo. E segundo, porque hoje eu sou uma mulher adulta que precisa trabalhar para pagar as contas. Eu sou uma profissional autônoma. Então ficar 15 dias sem trabalhar impactou para mim financeiramente. Se eu tivesse feito quando eu tinha 20 anos e estava na faculdade, morava na casa da minha mãe e não precisava varrer a casa, não tinha responsabilidades de casa e de dinheiro, eu acredito que teria sido mais tranquilo para mim do que estar operada e não poder trocar o forro da cama. Claro que meu marido me deu muito suporte, né, nesse começo, mas eu sentia vontade de fazer as coisas, eu sentia vontade de passar o aspirador de pó na casa e eu evitava por precaução mesmo, por cuidado. Então, ficar sem trabalhar, ficar sem ganhar dinheiro e ficar sem poder cuidar da casa, eu acho que foi um desafio muito maior do que de fato dores. Então, se eu pudesse ter feito enquanto eu tava na casa da minha mãe, eu faria. Mas eu acho que tudo acontece na hora que é pra ser. Eu não conhecia o médico que fez minha cirurgia antes e eu acho que tinha que ser com ele, porque ele é um médico muito competente, ele é muito experiente. E foi ele que me deu toda a segurança que outros médicos não me deram tanto quanto ele. Então, acredito que apesar desse detalhe, né, que eu tive que me preparar emocionalmente, financeiramente para fazer a cirurgia, talvez não fosse a mesma coisa, né, se tivesse sido com outra pessoa, não sei. Mas o que eu quero dizer aqui no final das contas desse vídeo pra vocês se você tem vontade de fazer a cirurgia, assim como eu, né, sempre quis fazer, tem esse sonho, procure um médico que você confie, que te dê essa segurança e realize seu sonho, porque o que meu médico sempre me falou foi, e um dos motivos também pra eu ter feito a cirurgia foi, eu sou ainda jovem, entre aspas, e eu não tenho filhos. Eu quero ter filhos.
Todos os meus médicos me falaram que a escoliose, ela não atrapalha, não impede, não prejudica a gestação. Mas a minha preocupação não era não só com a gestação, mas também com o pós-parto, de eu carregar um bebê e ter vícios de postura e por conta da escoliose, e isso me levar a dores. E se eu precisar fazer cirurgia no futuro e ter um filho para cuidar, é ainda mais uma responsabilidade, né? Então, enfim, o que eu sempre falava pra mim, quando eu tinha dúvidas, né, enquanto eu tava esperando o plano aprovar, é que eu sabia que eu ia me agradecer no futuro, por estar fazendo isso agora. E hoje eu agradeço já por ter feito, né, então imagina ainda no futuro, quando eu já tiver 100% retomado minhas atividades, eu tenho certeza que eu vou agradecer ainda mais. Fico muito feliz por ter feito. E se também, né, você é jovem ou você é uma mãe ou um pai e quer fazer, seu filho precisa fazer da cirurgia, o conselho que eu dou é o mesmo: encontre um médico que você confie, que tem experiência no assunto, e faça isso, porque vai ser bom pra ele, ao invés dele precisar fazer no futuro. Eu já vi vídeos de outras pessoas falando que tiveram pós-operatório bem mais doloroso do que o meu, especialmente pessoas mais velhas do que eu. E o fato também de eu ser fisicamente ativa, né, eu praticava musculação antes, não era nenhuma maromba, nada muito pesado, né, confesso, mas o fato de fortalecer a musculatura é uma coisa que ajuda muito no pós-operatório também. Tanto que tem gente que faz fisioterapia pré-operatória para fortalecer o músculo, para ter um pós-operatório mais tranquilo. Então acho que isso pode ter influenciado também. Claro, né, como eu falei, acho que ter escolhido um bom médico, ser ativa, acho que foi uma coisa que influenciou também no meu pós-operatório. O uso das medicações com certeza me ajudou também, mas eu tive um pós-operatório muito mais tranquilo do que eu esperava que fosse para uma cirurgia de coluna. Eu jamais achei que com 15 dias eu estaria liberada para trabalhar, mas meu médico sempre me falou que seria assim, eu que não acreditei. Então, como foi um vídeo que me motivou a fazer a cirurgia, eu quis gravar esse vídeo. Eu acho que eu me delonguei um pouco nas explicações, mas eu espero que seja útil e que ajude alguém a passar por esse momento também. E caso vocês queiram compartilhar alguma coisa sobre a cirurgia de vocês, sobre o pós-operatório de vocês, ou queiram tirar alguma dúvida, pode falar comigo aqui nos comentários.